bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um encontro semanal de ciências. Gente, essa semana nós faremos revisão do conteúdo trabalhado na semana anterior. Então, para tanto, né, vamos pegar o nosso livro, vamos rever o nosso assunto, revendo o nosso assunto sobre plantas com sementes, né, a reprodução de plantas com sementes. Nós já falamos do grupo das briófitas e pteridófitas, agora veremos outros dois grandes grupos de plantas e sua reprodução, nas páginas 29 a 37. Gente, nós vimos que as briófitas e pteridófitas, elas dependem exclusivamente da água, né? Elas produzem os gametas, e a água é que faz acontecer a fecundação, é que une essas gametas. Então, elas dependem exclusivamente de água, e elas, por isso, só sobrevivem em locais úmidos, é onde elas se reproduzem, onde elas vivem. Agora, nós falaremos de dois grandes grupos de plantas diferentes, que é o grupo da gimnosperma e o grupo da angiosperma. Aí nós vamos conhecer algumas características desses grupos. O grupo das gimnospermas são plantas com cones e sementes. Já as angiospermas são plantas com flores e sementes. Então, vejam que o primeiro grupo aí, gimnosperma, não tem flor. A flor só aparece no grupo das angiospermas. E sementes dentro dos frutos. No caso das gimnospermas, como o pinheiro do Paraná, a estrutura reprodutora é chamada de cone ou estróbilo. Os cones femininos produzem o gameta feminino, né, a osfera, e os cones masculinos produzem grãos de pólen, que são estruturas que contêm e protegem os gametas masculinos. O pinheiro do Paraná, a semente é conhecida como pinhão, e o cone feminino com as sementes é conhecido como pinha. Então, pinha, pinhão. Olha aí a imagem. Olha aqui a pinha, né? E cada uma dessas estruturas é chamada de pinhão. Aqui é o cone masculino, que produz os grãos de pólen, que vão fecundar no cone feminino, não é? Na estrutura feminina. Vamos entender. O transporte de grãos de pólen até a estrutura feminina é chamada de polinização. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Nós já falamos, né? Que acontece também na planta com flor. No caso das gimnospermas, ela é realizada pelo vento. Então, é o vento que transporta esse pólen até a estrutura feminina. Na gimnosperma, a fecundação não depende da água. Então, nós acabamos de falar que briófitas e pteridófitas dependem de água. Nesse caso, de gimnosperma, não depende de água, como veremos com mais detalhes a seguir. Além disso, nas sementes dessas plantas, uma parte da casca forma uma membrana, como se fosse uma asa, que facilita a impulsão pelo vento. Então, faz uma asinha e fica fácil do vento levar. Então, dessa maneira, além de proteger e alimentar o embrião, a semente facilita a dispersão do vegetal pelo ambiente. Olha aí. Veja como ocorre a fecundação em um pinheiro. Quando chega ao cone feminino, o grão de pólen forma um tubo, que é o tubo polínico. Olha aqui, gente, cone masculino, cone feminino. Aí vem os grãos de pólen, lembram das asas, da estrutura? O vento leva facilmente, não é? Chega até a osfera, olha aqui, acontece a fecundação, né? O grão de pólen libera os gametas masculinos na parte feminina. E a partir daqui, então, olha aí a semente como ela está brotando, olha aí. A semente serve como reserva de alimento, né? E aqui dentro está o embrião, que é a nova planta. E aqui já está adulta, certo? Após a fecundação, forma-se uma reserva de alimento que vai nutrir o embrião no início do desenvolvimento. Ao redor, uma casca resistente que protege o embrião e a reserva. Esse conjunto é a semente. Muito bem. Agora, da planta com flor. É parecido, mas tem suas diferenças, não é? Então, veja aí as partes de uma flor, que é a estrutura reprodutora das angiospermas. Lembre que o grupo da gimnosperma, que foi o que nós acabamos de falar, não tem flor. Ele apresenta o cone, né, e apresenta a semente. Agora, um diferencial nesse grupo das angiospermas, que é a presença da flor. Observem aí a estrutura, as sépalas, as pétalas, o estame, esses tracinhos aí, ó, esses fiozinhos com o grão de pólen, né, aqui na ponta, na estrutura, e no meio está o ovário, o pistilo.
Nos estames são produzidos grãos de pólen. No pistilo é uma parte dilatada, que é o ovário, onde é produzida a osfera. Vocês lembram que a osfera é a estrutura feminina, não é? Depois da fecundação, a osfera vai originar o zigoto, que se transformará no embrião. Essa parte aqui, né, onde fica a osfera. Na base da flor estão as sépalas, olha aí, os verdinhos. Pode ser verdes ou de outra cor. O conjunto de sépalas é denominado cálice. As pétalas formam a corola, são muitas vezes coloridas e perfumadas. Olha aí. Além disso, muitas flores produzem uma secreção rica em açúcar, que é o néctar, que vocês sabem que os insetos, né, os pássaros, vão à procura desse néctar para se alimentar. E o que é que acontece? Através dos seus corpos, né, eles tocam nos grãos de pólen, eles vão de flor em flor à procura do néctar. O que é que ele faz com isso? O pozinho, né, o grão de pólen que gruda nas suas patinhas, no seu corpinho, vai passando de uma flor para outra, assim eles realizam uma polinização, garantindo, né, com que a planta fecunde, né, com que a flor fecunde, com que haja reprodução. Em muitas plantas, no entanto, esse transporte é feito por insetos e outros animais. Ele citou em cima, né, que ele pode ser levado pelo vento, mas também pode ser levado por insetos ou outros animais, que se alimentam de néctar ou de pólen. Então, é isso que a gente acabou de falar. Continuando, quando chega a parte feminina da flor, o grão de pólen forma o tubo polínico, que cresce e leva os gametas masculinos até o gameta feminino. Então, olha aí, os grãos de pólen chegam aqui, vem o tubo polínico, contendo os gametas masculinos, e vai levar até onde? Até a osfera, certo? Então, ele já passou pelo processo, né? Foi levado pelo vento ou pelos insetos, através da polinização, chegou até a estrutura osfera. A partir daqui, houve a fecundação, produção de semente, o fruto ao redor da semente, né? Olha aí. Aqui o embrião dentro da semente. Então, a sementinha germinou. A partir da germinação, vem uma nova planta. Olha aí. E aqui a planta já está adulta. E voltando, né, a fazer esse ciclo. Produzir flor, reprodução, e tudo se repete. Após a fecundação, forma uma casca resistente em volta do óvulo. Sob essa casca encontra-se o embrião e uma reserva de alimento, da mesma forma que a gente viu, né, no outro grupo, sem flor, né, que era só semente. Vai nutri-lo no início para o seu desenvolvimento. Esse conjunto forma a semente. A casca da semente protege o embrião contra a desidratação e contra a predação de animais, fungos e bactérias. Então, assim como ocorre nas gimnospermas, as angiospermas também não dependem da água para a fecundação, uma vez que há a presença do tubo polínico e da polinização. Então, ela vai depender de quê para polinizar? Dos insetos, do vento, né? De animais, né? Tipo o beija-flor. Ele não sai lá de flor em flor. A abelha, não é? Ela sai lá de flor em flor. A dispersão por animais exclusiva desse grupo resulta em maiores chances do pólen chegar a outra flor da mesma espécie, pois é mais específica que a polinização pelo vento. Esses fatores explicam por que os membros desse grupo ocupam com sucesso o ambiente terrestre. Ele é o maior grupo. Olha aqui, nas angiospermas, a semente é protegida pelo ovário, que se desenvolverá em fruto. Então, inicialmente, ele é o ovário, e, a partir daí, ele se transforma em fruto. As substâncias nutritivas de muitos frutos atraem os animais que comem, né? Muitas vezes as sementes são desprezadas ou, se ingeridas como fruto, são eliminadas nas fezes. Então, isso ajuda as sementes a se dispersarem pelo ambiente. Então, o pássaro que está aqui se alimentando desses frutos, ele se alimenta, engole, mais adiante ele despeja as suas fezes, assim ele contribui para a dispersão da espécie. Mas ela não é feita apenas por meio de frutos ingeridos por animais. Então, frutos de plantas que crescem perto de rios ou mares, como o coqueiro, caem na água e podem ser levados para outros locais, né, através da água. Os frutos de plantas como o carrapicho se prendem aos corpos de animais ou às roupas e são carregados para longe da planta de origem. Certos frutos, como o da planta dente de leão, são muito leves e podem ser dispersados pelo vento. Então, tem várias formas, né, dessa planta se espalhar pelo ambiente. Aí estão os exemplos.
Frutos e pseudofrutos. Gente, melancia, melão, abacate, pêssego, mamão, manga, goiaba, tomate, uva, limão, laranja, são exemplos de alguns frutos carnosos, ou seja, suculentos, né, e ricos em açúcares e outras substâncias nutritivas. Essas substâncias geralmente se encontram na parte do fruto chamada de mesocarpo, que está envolvida pela casca, o epicarpo. A parte mais interna do fruto, o endocarpo, envolve e protege a semente. O epicarpo é o envoltório do fruto, no esquema a gente pode ver, né? Epicarpo, o envoltório do fruto, a casquinha de fora. O mesocarpo, em geral, polpa ou massa carnuda, a gente pode ver nesse exemplo bem simples da laranja. Olha aí a massa. O endocarpo envolve e protege a semente. Então, a parte de dentro. Essas três estruturas formam o pericarpo, não é? Podemos dizer, portanto, que um fruto é composto basicamente de pericarpo e semente. Então, toda essa estrutura formada por essas três partes e a semente. Vamos observar no tomate da mesma forma também. Epicarpo, a pelezinha, aí vem a parte que parece uma massa, e abaixo ainda vem também a outra parte, né? Depois por baixo do mesocarpo vem a outra parte onde ficam as sementes. E o abacate, da mesma forma, a casca, a massinha, e ainda tem uma pelezinha que fica ao redor da semente. Você notou que o tomate é chamado de fruto? Em biologia, o termo fruto tem um significado diferente do termo popular fruta. O fruto corresponde ao ovário desenvolvido. A abóbora, o chuchu, a berinjela, o pepino, o tomate, o pimentão e o quiabo, por exemplo, são frutos. Pode parecer estranho chamar alimentos como chuchu ou berinjela de frutos, não é? Provavelmente você já deve ter ouvido falar que esses alimentos são legumes, hortaliças e verduras. Esses três termos, na linguagem do dia a dia, incluem várias partes da planta, como folhas, raízes, caules e frutos. Em botânica, o termo legume é o nome de um tipo de fruto encontrado nas leguminosas, como feijão, soja, ervilha, que é também conhecido por vagem. O termo popular fruta indica as partes comestíveis de sabor agradável e adocicado de certos frutos, mas que nem sempre correspondem ao desenvolvimento do ovário. Algumas vezes, as frutas se originam de outras partes da flor, as quais se tornam carnosas e suculentas depois da fecundação. Nesse caso, para a biologia, não são frutos verdadeiros, por isso recebem o nome de pseudofrutos. Aqui o exemplo do caju. Pseudofruto, o fruto é a castanha. Um exemplo de pseudofruto é o caju. A parte suculenta vem do desenvolvimento do pedúnculo da flor, que é a haste que sustenta a flor. O fruto verdadeiro originado do desenvolvimento do ovário é a castanha. Olha aqui, fruto, pseudofruto. Na verdade, o que é que importa? Fruto ou pseudofruto, a gente se alimenta deles, né? E são ótimos. Quem é que não gosta, né, do suco do caju? Mas o importante é ter o conhecimento, né? Outros exemplos de pseudofrutos são a maçã, o morango, o figo e o abacaxi. Acompanhe a explicação a seguir vem da figura. Então, olha aqui a maçã. Na maçã, o fruto é a parte central. Olha aqui, o fruto verdadeiro. Olha, gente, que fruto. A parte carnosa se origina do receptáculo, que é a parte dilatada do pedúnculo da flor. No morango, são os pequenos pontos amarelados espalhados pela parte carnosa e vermelha. Essa parte, assim como as partes comestíveis do figo, vamos lá, do figo e do abacaxi, se desenvolvem de receptáculos e de outras estruturas da flor reunidas em um conjunto chamado inflorescência. Então, vamos aí as estruturas, né? Figo, maçã, morango e abacaxi. Finalmente, existem frutos que não têm o pericarpo suculento, como os carnosos, são os frutos secos. Olha aí, alguns frutos secos: grãos de milho, castanhas do Pará e a semente de girassol. São frutos e secos. Fruto verde e fruto maduro.
Você já deve ter observado que muitos frutos mudam de consistência e de cor ao longo do tempo, ficando mais macios e passando do verde ao amarelo ou vermelho, por exemplo. Esse é um processo de amadurecimento resultante de alterações na composição química do fruto. No início, o fruto verde pode ser duro, de sabor desagradável e até conter substâncias tóxicas. Nessa etapa, a semente ainda não está pronta para germinar. Ao amadurecer, o fruto fica mais macio, muda de cor e tem um cheiro mais forte. Algumas substâncias do fruto se transformam em açúcares, por exemplo, o que torna mais adocicado. Animais são atraídos pela cor e pelo aroma do fruto maduro e dele se alimentam. As sementes geralmente não são digeridas e saem nas fezes. No solo, as sementes maduras podem germinar. O amadurecimento do fruto foi uma característica desenvolvida ao longo da evolução das angiospermas e representa uma adaptação que facilita a dispersão das sementes no período adequado. Aí, exemplo, né, os mamões que estão maduros. Aqui a gente também vê o desenvolvimento da semente, né? Caso a semente esteja em um ambiente com condições apropriadas, ela pode germinar. Olha aqui o exemplo do feijão, olha aí, germinando, as raízes crescem, com o crescimento do caule e do desenvolvimento das folhas, a planta começa a realizar fotossíntese. Dependendo da espécie, a sua semente pode resistir por longo tempo ao frio, à falta de água e só germinar em condições favoráveis. Ela pode também ser levada pelo vento, pela água ou por animais para longe da planta de origem. Dessa maneira, além de proteger e nutrir o embrião, a semente facilita a dispersão. Portanto, o surgimento da semente em gimnospermas e angiospermas também representou uma adaptação ao ambiente terrestre. Agora falando, gente, de reprodução sexuada e variabilidade. Como nós vimos, né, a maioria das espécies multicelulares apresenta reprodução sexuada. E mesmo aquelas que se reproduzem de forma sexuada podem apresentar reprodução sexuada em algum momento. Então, podem ter os dois tipos de reprodução. Mas se a reprodução assexuada é mais simples e rápida, por que tantos organismos se reproduzem de modo sexuado? Então, vamos lá. A reprodução sexuada, ela gera organismos diferentes do original. Isso ocorre porque os gametas são geneticamente diferentes e vêm, em geral, de indivíduos diferentes. Na fecundação, os genes presentes em cada gameta se associam, produzindo diversas combinações. Então, podemos dizer que é como um jogo de baralho, em que recebemos diferentes combinações de cartas. Portanto, a reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética entre os descendentes. Quando o ser vivo se reproduz de forma assexuada, os descendentes são gerados geneticamente iguais, né, que é o caso da bananeira, né, que são aquelas mudas. Então, imagine que um vírus infecte um desses indivíduos. A chance da doença espalhar por todos eles é grande, já que possuem os mesmos genes. A variabilidade genética, portanto, aumentaria a chance de algum descendente geneticamente mais resistente ao vírus sobreviver até a idade adulta. Então, essa é uma das grandes vantagens da reprodução sexuada, é a variabilidade genética, né? Muito importante. Gente, vamos fazer nossa atividade? Fica na página 40, questões 13 a 16. Olha aí, 13 a 16. Vamos responder a questão 13 e 14, enquanto vocês farão as outras. Vamos lá para a questão 13. Explique por que a reprodução das plantas com flores não depende da água e qual a vantagem dessa característica para os angiospermas. Nós vimos lá, né, que plantas briófitas e pteridófitas dependem exclusivamente da água. Já as gimnospermas e angiospermas não dependem da água. E no caso das plantas com flores, né, que são as angiospermas, qual a vantagem disso aí para as plantas, para elas? Elas dependem de quê, gente? O que é que acontece? De que forma que elas se reproduzem? Através da polinização. E essa polinização é feita por quem? Pode ser pelo vento? Pode. Mas também tem outros seres que entram nessa história. Quem são? Os animais, né? Os insetos.
Eles entram em ação e acabam fazendo esse trabalho de polinização. Então, vocês podem responder aí, né? Porque, qual a vantagem dessa característica para as angiospermas? Porque os grãos de pólen são levados por animais ou pelos ventos, e a fecundação ocorre pelo crescimento do tubo polínico. Assim, as angiospermas puderam ocupar os mais diferentes ambientes terrestres. Questão 14. Muitas flores produzem néctar e possuem pétalas coloridas e perfumadas. Para as plantas, quais são as vantagens dessas características? Vamos lá, nós falamos das flores, da reprodução de plantas com flores, não é? Então, o que é que acontece com esse néctar? É interessante para quem? Elas produzem néctar, mas quem é que vai atrás do néctar? Os animais, não é? Os insetos, os pássaros vão à procura do néctar para se alimentar, e com isso, o que é que eles fazem? Também vão atrás do perfume, né? Elas procuram do perfume das pétalas coloridas. Eles vão à procura disso. Nesse momento que eles estão lá colhendo, né, se alimentando, eles estão passando o seu corpinho nos grãos de pólen, vão passar em várias flores diferentes, não é? E assim eles vão estar facilitando a reprodução dessas plantas, não é? Então, são características. Então, vocês respondem, por favor. As pétalas coloridas e perfumadas e o néctar atraem animais que promovem a polinização. Muito bem. Gente, questão 15 e 16 é com vocês, tá bom? Respondam. Na dúvida, procure o professor. Fiquem com Deus, né? Tenham uma ótima semana. Tchau.